Olá pessoal, meu nome é Kawane Kelly, eu sou estudante do terceiro período do curso de Fisioterapia da Faculdade de Integração do Sertão e vim falar um pouco sobre os aspectos gerais da neoplasia. Só que antes disso a gente tem que entender o processo de formação dessa neoplasia, que é chamada de carcinogênese. A carcinogênese, também denominada oncogênese, trata-se do processo em que as células saudáveis vão se transformar em células cancerígenas, ou seja, é a partir daí que começa o desenvolvimento do câncer. Por sua etimologia, a palavra significa o começo do câncer. O câncer ele vai surgir a partir de uma mutação genética, ou seja, de uma alteração no DNA da célula, que passa a receber instruções erradas para as suas atividades. Agora eu vou apresentar a vocês uma imagem que eu vou colocar aqui embaixo, que é um resumo. Ela vai ser bem ilustrativa e mais fácil para a compreensão de vocês. As alterações elas vão ocorrer no proto-oncogênese, que são a princípio inativos nas células normais, mas quando são ativados se transformam em oncogênese, responsável por transformar as células normais em células cancerígenas. O núcleo das células é o local de compartimento dos cromossomos, que são compostos por genes. Como a gente sabe, toda informação genética são encontradas nos genes. E é através do DNA que os cromossomos passam as informações para o funcionamento da célula. Os genes eles vão sofrer a ação dos agentes cancerígenos que provocam modificações em alguns de seus genes. As células elas vão se encontrar geneticamente alteradas, porém, ainda não é possível detectar um tumor clinicamente. As células que foram iniciadas, elas vão sofrer o efeito dos agentes cancerígenos. A célula iniciada é transformada em célula maligna de forma lenta e gradual. Para que ocorra essa transformação é necessário um longo e continuado contato com o agente cancerígeno, que logo após isso se inicia a multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse estágio, o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. Os fatores que promovem a transformação de células normais para células malignas podem ser os componentes de radiação, raio-x, por exemplo, que são agentes físicos que atuam de forma direta, o vírus, bactérias, exposição ao fungo, que são agentes químicos de forma indireta, dentre outros. Agora, falando um pouco sobre os aspectos gerais da neoplasia. A neoplasia pode ser definida como um tumor caracterizado pela proliferação de células anormal no tecido. O termo tumor é usado normalmente como sinônimo de neoplasia. A neoplasia ela pode ser considerada tanto benigna quanto maligna, usando como critério o seu comportamento biológico. Eu também vou apresentar uma imagem que ela é bem resumida e de fácil entendimento, que começa onde uma célula normal passa pelo processo de carcinogênese, fica com esses agentes cancerígenos no seu interior, começa a proliferação exacerbada até a formação da neoplasia maligna. Agora falando sobre os tipos de neoplasia. As neoplasias, como eu falei, tanto podem ser benignas quanto malignas. As neoplasias benignas, elas vão apresentar um limite nítido, possuem um crescimento lento e não vão invadir os tecidos, e não são capazes de provocar metástase. Já as neoplasias malignas, elas apresentam um limite pouco definido, crescem rapidamente e são capazes de invadir tecidos e provocar metástase. Quando a gente fala de metástase, nos referimos a uma situação em que o tumor ele vai se espalhar para o local além de onde ele foi originado, para outras partes do nosso organismo. As neoplasias, elas benignas, por exemplo, elas geralmente não apresentam risco grave à vida, mas podem se complicar quando aumentam em grande quantidade, levando à compressão de órgãos e tecidos próximos. Já as neoplasias malignas, por sua vez, são formas graves, podendo ser de difícil tratamento, principalmente quando são descobertas tardiamente.
Em relação à nomenclatura dessas neoplasias, as benignas, elas vão ser adicionados o prefixo "oma", ou seja, exemplos. O osteócito, que é onde vai afetar o osso, ele vai utilizar osteo mais o prefixo "oma" e vai originar o osteoma. A mesma coisa com o condrócito, que tem origem nas cartilagens, vão afetar essas cartilagens, vai ser utilizado o condro mais o oma, formando assim o condroma. Já em relação à nomenclatura das neoplasias malignas, vamos adicionar o sarcoma ou carcinoma, como, por exemplo, o tecido glandular, que vai afetar as glândulas, vai ser adeno mais carcinoma, adenocarcinoma. A mesma coisa com o osteócito, vai ser o ósteo mais sarcoma, originando assim o osteosarcoma. E também temos dois grandes exemplos, onde são adicionados o prefixo "oma", mas não são benignos, só temos formas malignas deles, que é o melanócito, que vai ser transformado em melanoma, e o linfócito, que se transforma em linfoma. Em relação às neoplasias malignas, existe uma série de agentes que são considerados cancerígenos, ou seja, agentes que podem provocar ou estimular o desenvolvimento do câncer. Vale salientar que, no entanto, nem sempre os agentes cancerígenos sozinhos são capazes de desencadear o desenvolvimento da neoplasia. As neoplasias, elas podem sim ser curadas. As neoplasias benignas, por exemplo, normalmente não causam risco de morte. Entretanto, algumas podem crescer de maneira exacerbada e comprometer o funcionamento de outras estruturas. Geralmente, os tumores benignos podem ser retirados e não vão correr o risco de aparecer, normalmente. As neoplasias malignas, por sua vez, podem ser mais graves e necessitar de um tratamento mais complexo. Além das cirurgias para a retirada do tumor, também podemos citar como forma de tratamento a quimioterapia, que ela se baseia no uso de determinados medicamentos que destruirão as células que formam o tumor. A quimioterapia pode ser administrada via oral, intravenosa, intramuscular, subcutânea e tópica. Outro grande exemplo é a radioterapia, que vai consistir no tratamento do câncer utilizando radiações ionizantes. O tratamento visa destruir células que causam o tumor ou impedir que ele aumente. A radioterapia pode ser feita de duas formas: radioterapia externa ou braquiterapia. Na radioterapia externa, o aparelho que emite a radiação fica afastado do paciente e direcionado para a área que deve ser tratada. Na braquiterapia, são colocados aplicadores no paciente e a radiação é emitida do aparelho para os aplicadores. Vale destacar que muitas neoplasias malignas possuem a cura por completo, e o sucesso do tratamento está muitas vezes relacionado ao estágio em que a doença foi diagnosticada. Muitos tipos de câncer são descobertos no início e apresentam uma grande alta de taxa de cura. Bom, é isso. Obrigada pela atenção e espero que vocês tenham compreendido.